desse texto da Palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 até 29. Irmãos, reparai, pois, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nessa série de estudos, meus irmãos, o objetivo principal de meu coração tem sido, de algum modo, demonstrar para os irmãos de que Deus não está muito preocupado com a nossa condição social, com o nosso conhecimento teológico, com a nossa capacidade de discursar, com a nossa oratória. Ele não está preocupado com diversas coisas que nós muitas vezes pensamos que há a necessidade para que nós façamos a obra de Deus. O que nós temos percebido é que Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele chamou 12 homens comuns, pessoas como você e eu, gente simples, mas que cheios do Espírito Santo, depois de devidamente treinados, foram poderosamente usados por Deus. Tanto é esse fato que aquilo que eles ouviram de Jesus e anunciaram chegou até nós. Então é preciso que nós, quando pensamos na vida destes 12 homens separados pelo Senhor, para uma caminhada de pelo menos 3 anos, a princípio, nos primeiros 18 meses, uma caminhada mais abrangente, e depois de 18 meses, 1 ano e meio, eles foram chamados para caminhar mais próximos, mais perto de Jesus, e assim concluíram esse precioso treinamento em suas vidas para servir a Deus. Então, hoje já estudaremos o 7º dos discípulos. Hoje será sobre a vida de Natanael. E nós aí então temos dado sempre um adjetivo a cada um deles, né? O adjetivo de hoje é o sincero. Natanael é aquele que, quando precisa dizer alguma coisa, ele o faz com naturalidade, com inteireza. Nós veremos que Jesus fala dele ser um homem onde não há falsidade. E que coisa boa é, nós sabemos que existe gente que pode ser chamada de sincero. Assim então, nós falamos de Natanael hoje. Interessante que, quando conversava com o Henrique aqui no começo do culto, ele disse assim: pastor, não vi esse nome Natanael, não me é familiar. A questão é que na lista dos discípulos não aparece esse primeiro nome dele, aparece um outro nome. Nós vemos ali na nossa lista ali que aparece o nome de Bartolomeu. Olha lá, depois de Filipe aparece o nome de Bartolomeu. Esse homem aqui é que é então o Natanael, e daqui a pouco eu vou explicar por que do nome Bartolomeu e não Natanael. Nós vamos ler então João capítulo 1, o verso de número 45, para que nós compreendamos então quem é este homem. João 1:45 diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, o nome Natanael, ele é um nome hebraico que significa Deus deu. Mas sempre que você encontrar um nome na Bíblia com o final El, E-L, né? El, sempre tem a ver com El Shaddai, é alguma coisa que Deus faz. Então, no caso de Natanael, é aquele que Deus deu. E o que significa então a expressão Bartolomeu? Nós lemos aqui no verso 45, nós lemos assim: Jesus o Nazareno, filho de José. Nós temos por hábito identificar as pessoas por sua filiação. Quando a gente sabe que alguém tem mais de uma pessoa com o nome semelhante, a gente identifica a pessoa com o nome dos seus pais. Então, Bartolomeu, na língua hebraica, significa o filho de Tolmeu. Então, quando aqui na Bíblia nós encontramos essa expressão, Natanael, e essa expressão que os evangelistas utilizaram, né, na lista dos discípulos, é exatamente por essa identificação como está aqui, o filho de José. Então, o Bartolomeu é o filho de Tolmeu, mas o seu nome, na verdade, é
Natanael. Então ele seria Natanael Bartomeu. Quando lembra do nome de Pedro? Como era o nome de Pedro? Era Simão. Mas Jesus lhe deu o nome de Pedro. E aí começou a ficar Simão, Pedro. Ou, em outros casos, como nós lemos, Tiago, filho de Alfeu. Não é? Sempre essa indicação do nome dos pais para fazer referência à pessoa. Então, na lista, os evangelistas, então, optaram por chamar Natanael de Bartolomeu e não pelo seu primeiro nome. Né? Aqui na igreja nós temos a nossa irmã Silvia, né? A Silvinha, ela é conhecida pelo seu segundo nome, não é isso? Teoricamente, por seu segundo nome e não pelo nome primeiro, Elisa. É até estranho, né? Quando a gente chama ela por Elisa, alguém olha assim, mas quem é? Né? É essa jovem que está aqui à frente da igreja, por este ato. Nós percebemos, de onde é a origem de Natanael. Eu vou fazer uso do nome Natanael, porque é o nome que vai aparecer aqui nas nossas leituras. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia. Então está aqui a referência de Natanael. Caná da Galileia é o lugar onde Jesus realiza o primeiro milagre. Aquele milagre da transformação da água em vinho, ele acontece nas bodas, né, num casamento em Caná da Galileia. Então, Natanael é desta cidade ali. A sua profissão, a gente percebe lá, pelo que já lemos lá em 21, que esses discípulos eles estavam reunidos porque eles iam pescar. O versículo 3 diz assim, 21:3 do Evangelho de João. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Então, ao que nos parece aqui, ele também tinha como profissão o ser pescador e ele vivia na companhia dos pescadores e não dos pecadores, de pescadores, né? Parece semelhante, né? Mas é diferente, né? Pescadores também são pecadores, mas neste caso o que quis dizer é que Natanael vivia na companhia destes outros irmãos aqui, que nós demos os seus nomes, que são pescadores. Ele atuou na região da Pérsia, da Índia e da Armênia, nessa região que Natanael deu o seu como apóstolo. Então, por esta razão, nós não encontramos no livro de Atos, depois dessas citações aqui, praticamente desses dois textos que nós lemos, em João capítulo 1 e João capítulo 21, o nome de Natanael só aparece nas listas. Nós não vamos encontrar mais informações sobre ele, porque ele então, cumprindo o mandato de Jesus, né, que disse que deveria ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Natanael é um desses que sai de Jerusalém e vai para os confins da terra. Então, por essa razão que nós não temos tantos relatos sobre a sua atuação missionária. É tão complexa a vida de Natanael que nós não encontramos muitos registros nem sobre sua morte. E há pelo menos 3 possibilidades para a sua morte no ano de 51. Primeiro, ele foi esfolado vivo e decapitado. Né? Foi tirada toda a sua pele, né? Ele foi esfolado vivo e decapitado. Essa é uma das teorias que tem a respeito de sua morte. Uma morte terrível, né? Parece que até a crucificação ela fica menos dolorosa do que essa outra, né? Quando a gente percebe assim a pessoa ser esfolada viva, né? E depois decapitada. Há uma outra questão dele ter sido crucificado. E há uma terceira opinião de que ele foi amarrado num saco vivo e lançado ao mar. Quer dizer, as 3 situações possíveis, nenhuma delas é menos complexa. Todas elas são desagradáveis. Então, o que nós percebemos é que Natanael foi perseguido e experimentou em sua própria vida aquilo que Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e fizerem e intentarem mal contra vós. Então, Natanael foi um desses, fiel até o fim, e na sua vida, a sua experiência de martírio foi das mais terríveis aí entre os apóstolos. A primeira característica que quero citar de Natanael é que ele estudava as Escrituras. Vamos ver aí então João 1,45, nós vamos voltar aqui para fazer a leitura.
Filipe diz assim a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aqui nós temos a primeira informação. Natanael conhecia o Pentateuco. Nós temos uma segunda informação. Natanael conhecia os profetas. Por que razão eu afirmo que ele conhecia? Se Filipe precisasse dizer alguma coisa para Natanael que ele não conhecesse, ele faria uma exposição aprofundada do tema. Quando eu quero que você saiba de alguma coisa, eu preciso lhe dizer além daquilo que é o essencial. E observe que ele só fala assim: achamos aquele a quem se referiu Moisés e a quem se referiu os profetas. E bastou essa informação e mais uma: Jesus o Nazareno, filho de José. Isso bastou para que Natanael então de quem Filipe estava falando. No princípio nos parece que havia uma amizade muito estreita entre Filipe e Natanael. E por essa razão é que ele o procura e o encontra. Filipe encontrou. De algum modo, talvez estivessem alguma amizade estreita, nós não sabemos se uma relação familiar, se era uma questão de negócio, mas o que percebemos é que ele procurou a Natanael e logo lhe afirmou ter encontrado aquele a quem a Bíblia afirmava, o Antigo Testamento afirmava. Então, nós percebemos que Natanael era um homem que esperava o Messias. Observe que então Filipe no final da sua fala diz assim: Jesus o Nazareno, o filho de José. E essas informações foram suficientes para que Natanael compreendesse de que aquilo que Filipe trazia a seu conhecimento era o cumprimento das promessas já ditas por Moisés e pelos profetas. Nós não conseguiríamos saber essas coisas. Nós não conseguiremos saber essas coisas se nós não estudarmos profundamente as Escrituras. Então esse é o primeiro destaque aí da vida de Natanael. A segunda questão que quero falar sobre Natanael não é tão positiva quanto a primeira, porque ao que nos parece, Natanael era preconceituoso. É terrível lidar com jeito preconceituoso, não é? Observe como ele responde a Filipe. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Talvez a pergunta de Natanael precisasse ser: você está dizendo que Jesus vem de Nazaré? Olha aí o verso 45. Jesus o Nazareno. E os profetas dizem, Miqueias diz, Miqueias 5:2, que Jesus nasceria na cidade de Belém. Por que Natanael então não pergunta assim: ô Filipe, mas os profetas não disseram que ele nasceria em Belém? A afirmação dele não é essa, a indagação não é essa. A indagação é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, Caná da Galileia, que é a cidade onde Natanael tem sua origem, era também um vilarejo pequeno e mais distante do que era Nazaré. Nazaré, no tempo, é uma cidade muito simples, do ponto de vista comercial e etc. Mesmo em 2019, no século 21, é uma cidade até visitada, porque lá Jesus morou e tal, etc. Mas não é uma cidade importante. Caná da Galileia só é visitado porque algumas pessoas vão lá, onde é o santuário, onde acredita-se que foi o lugar onde Jesus transformou água em vinho. Mas há uma vantagem de Nazaré sobre Caná no seguinte aspecto: ela ficava numa rota que dava para o mar Mediterrâneo. Então várias estradas, elas convergiam para Nazaré, e de Nazaré então havia rota para o mar. Então por essa razão é que Nazaré se tornou até uma cidade um tanto quanto conhecida. Mas ali também havia diversas situações que tornavam essa cidade negativa. Não era um lugar atrativo, era um lugar marcado até por certa violência e algumas características que não tornariam um lugar atrativo. Seria mais ou menos assim: você escolheria morar em Nazaré? De lá não sai coisa boa. Como é que o Messias está lá? Observe que em 752, quando há uma questão
entre os fariseus sobre Jesus, observe o que é que eles dizem, João 7,52. Acaso, dá-se ao caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Os galileus, eles eram desprezados pelos judeus, eles eram de uma região já que não era bem vista. Nazaré não era bem vista nem na sua própria região. Então, quando Natanael levanta essa questão, é porque eles não acreditavam que daquele lugar pudesse sair alguma coisa que valesse a pena. Que coisa terrível. Jesus só pregou um sermão em Nazaré. Olha que situação. Um único sermão lá. E o que é que aconteceu? Vamos ver em Lucas 4. Olhe quão terrível era a cidade. Lucas 4, eu vou ler só o verso, é de 16 até 30 aqui, a história que nós precisaríamos ler. Mas eu quero ler só o começo da história e depois o finalzinho aqui, para nós entendermos o contexto que quero dizer. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus chegou na sua cidade natal. A oportunidade, por exemplo, como nós tivemos de receber aqui o reverendo Edson no domingo pela manhã. Veio na cidade natal. Muito bem. Agora vamos lá. 7. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos os da sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Olha o que esse povo queria fazer com Jesus. No lugar que Jesus nasceu, ao invés de eles se sentirem orgulhosos e dizer assim, olhe, Jesus Nazareno está aqui conosco, o Filho de Deus habita entre nós, eles escolhem exatamente o contrário. Por seu preconceito, tanto Natanael quanto os moradores daquela cidade não acreditavam que de Nazaré pudesse sair coisa boa. Meus irmãos, o grande é que normalmente os nossos preconceitos, eles estão ligados sentimentos bem resolvidos, há sentimentos que afloram por isto ou por aquilo. Já viu que nós, por natureza, às vezes nós olhamos para alguém e não importa se nós tivemos oportunidade sequer de ouvir de alguém acerca daquela pessoa e nós batemos o olho em alguém e dizemos assim, não gostei. Simplesmente uma olhada. Aí a pessoa diz alguma coisa, a gente, por causa do tom da voz, diz assim, não foi a cara do fulano. O que é que ele te fez? Nada. Não é complexo isso? Não gosto da cor da roupa que ele veste. Não gosto disso, não gosto daquilo outro. São os nossos sentimentos, são as nossas próprias coisas que levantam esse asco, essa ojeriza, essa falta de simpatia com as pessoas. O problema não é o lado de lá. O problema do preconceito normalmente está do lado de cá. E aí, como eu tenho esses preconceitos, eu estabeleço essas regras e penso assim, olha, quem mora no bairro tal não é uma pessoa, não pode vir do bairro tal uma pessoa boa. E nós já exteriorizamos então ali uma série de características de que nós não gostamos e basta que a pessoa pertença àquele grupo ou tenha aquela marca e nós já dizemos assim, não pode vir de lá. Nós somos assim muitas vezes. E Filipe, Natanael, por conta de seu preconceito quanto à questão de Nazaré, ele nem se lembrou que o lugar de onde ele vinha era muito pior. Ele quis dizer de lá pode vir coisa boa. Mas observe que aqui nos parece uma virtude dele. Ele não pensou e guardou para si. Não é porque muitas vezes nós temos o preconceito. Nós achamos a mesma coisa que Natanael acha, mas o que a gente faz? Para não passar vergonha, nós fechamos a boquinha, não falamos, mas no pensamento e no coração está tudo escrito lá.
nós temos que tomar cuidado com isso, porque os maus desejos, as más coisas procedem do coração. E a boca só fala do que está cheio o coração. Então nós percebemos, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos julgando as pessoas que são semelhantes a nós, né? Aquela imagem ali nos mostra isso, né? É todo mundo semelhante, mas porque tem uma cor diferente, você não é da minha igreja e está todo mundo sufocando alguém. Nós temos que tomar cuidado com isso. Olha, observe a sinceridade de Natanael aí no verso 47, é a sua terceira característica. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Seria uma outra tradução para essa palavra, em quem não há maldade. Daqui a pouco eu explico mais um pouco a questão do dolo. A gente vive num tempo que as coisas são falsificadas, que vez por outra alguém precisa colocar um selo para dizer assim, esse aqui é original. Nós temos as marcas que são similares, né? E eles colocam até um nome muito parecido para nos ludibriar, né? A embalagem é a mesma, tudo é muito parecido, mas as marcas originais eles acabam colocando um selo, uma marca, para dizer assim, esse aqui é que é o produto mesmo, né? Observe como funciona. As marcas elas se tornam famosas, um produto se torna famoso por sua marca e depois todos os outros produtos semelhantes são identificados por aquela marca. Exemplo. Quando você compra palha de aço, normalmente o que é que as mães pedem para os filhos comprarem? Quando vai comprar palha de aço, pede para comprar o quê? Bombril. Bombril é uma marca de palha de aço. Mas ela é tão famosa e durante tanto tempo era o que nós tínhamos que ninguém pede para comprar a Solan. Mesmo que compre a esponja de aço, a Solan, nós pedimos para comprar Bombril. Então isso é que eu quero dizer de ser original, né? As outras vêm fazendo a mesma coisa, mas aquele ali é tão verdadeiro que até os outros tomam o apelido daquela marca original. Aí Jesus diz assim, eis um verdadeiro israelita. Do que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está dizendo deste homem que ele era um descendente original de Abraão. Não estava dizendo que a linhagem de Natanael é uma linhagem pura. Não é disso que ele está dizendo. No tempo que Natanael vive, meus irmãos, e nós vamos ler no capítulo 3 de Mateus, se os irmãos quiserem, o que mais Jesus diz às pessoas do seu tempo, num discurso, é Mateus capítulo 23. Verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E por aí vai Jesus chamando o povo de falso. Depois lá no verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Estes homens também eram israelitas da linhagem de Abraão. Estes homens guardavam a lei e eles achavam que eles eram os verdadeiros israelitas. E Jesus chama esse povo de falso. Ao passo que Natanael ele dá um outro nome. Você é autêntico. Quando Jesus usa essa palavra, verdadeiro, é a mesma expressão que ele usa quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade. É a mesma expressão quando ele diz em João 8,32, e conhecereis a verdade. Ele está dizendo que Natanael era um homem como as pessoas o viam. Tanto o seu exterior quanto o seu interior, eles correspondiam a quem ele era. Por essa razão é que Jesus diz aí está um homem que de fato teme a Deus, que obedece a Deus, que segue as Escrituras, segue os princípios de Moisés. Este homem é assim. Ele não era um hipócrita, que era uma coisa comum no seu tempo.
Diferente desses outros, ele era um verdadeiro israelita em quem não havia dolo, não havia maldade. Usando o próprio exemplo dos religiosos, eu quero aqui, então, dar uma explicação sobre esse termo. Na linguagem jurídica, nós temos pelo menos duas possibilidades quando alguém comete um crime. Eu diria 3, mas vamos usar aqui 2, né? Quando alguém comete um homicídio, cometeu só um homicídio, matou, né? Mas tem a qualificação do crime. A primeira qualificação que nós temos é o homicídio chamado de culposo. Alguém pegou uma arma, atirou, estava ali manuseando a arma. Ela estava carregada e disparou, mas não houve a intenção de matar. Então a isso nós damos o nome na linguagem jurídica de homicídio culposo. Aconteceu o crime, é morte, é homicídio, mas não há intenção. Agora, quando é que o homicídio ele é considerado doloso? É quando, além de cometer o crime, a má intenção vai além de simplesmente matar, quer infligir sofrimento, quer de algum modo piorar a situação, não dá defesa à vítima. Aí nós dizemos que o crime é doloso, porque além de cometer o crime, há uma má intenção por trás disso. O que é que esses religiosos fazem o tempo inteiro? Eles fazem perguntinhas, que a princípio parece tudo assim. Eles estavam com uma dúvida, não. Eles queriam saber não exatamente o que eles perguntaram, mas o que eles queriam era provocar Jesus. Eles queriam pegar Jesus numa falha. Então havia má intenção no coração desses homens. Quando alguém avaliava, e o próprio Senhor Jesus diz isso, em alguns instantes os fariseus pareciam sepulcros caiados, Jesus os chama. Porque por fora eles estavam muito bonitos e por dentro rapina pura. Então é disso que Jesus está dizendo. Neste homem nós não encontraremos falsidade. Que Deus nos ajude a sermos assim, irmãos. A Jesus nos olhar e dizer assim, olhe, eis aí um verdadeiro servo de Deus. Eis aí uma verdadeira serva de Deus. Aquilo que é externo corresponde também ao que é interno. Vamos mais à frente para a última característica que Jesus vê em Natanael, os versos 48 e 49. Perguntou-lhe Natanael, de onde? Por que Natanael pergunta isso a Jesus? Será que ele ficou impactado com o elogio? Porque nós somos assim, né? Quando alguém nos elogia, o que acontece normalmente? Será que Natanael pensou assim, ele já sabe sobre mim? A pergunta de Natanael é, o que o Senhor sabe sobre mim? Como é que o Senhor sabe que eu sou assim? Porque as pessoas não sabem que eu sou desse jeito. Eles sabem um pouco. Mas como é que o Senhor sabe que eu sou um homem temente a Deus, que obedeço a Deus, um homem sincero e honesto em tudo o que faço? Aí Jesus diz assim, antes de Filipe te chamar, quando estavas assentado dentro da figueira. Meus irmãos, não é muito difícil você pensar numa casa nesse tempo bíblico aqui. As casas desse tempo, elas não eram como as nossas casas, cheias de divisões. As casas normalmente eram um cômodo único, onde as pessoas preparavam suas refeições, comiam e também dormiam. Você já imaginou, assim umas 10 horas da manhã, numa casa de cômodo único, se ligar um forno a lenha, um fogão a lenha? Deve ficar um clima bem agradável, não deve? E quando começar a subir a fumaça daquilo ali? Deve ficar um negócio assim, excelente de ficar dentro, não? Normalmente as casas desse tempo também tinham uma varanda. Só que a varanda não era com telhado,
colonial, telhado de zinco ou de amianto. Não, não. Eles plantavam algumas árvores em volta da casa e plantavam especialmente figueiras. Exatamente porque a figueira, além de dar sombra, ela também produzia alguns frutos muito saborosos. Então, por essa razão, em volta da casa, quando alguém precisava sair desse ambiente quente, com fumaça e etc., ia para onde? Para debaixo da figueira. E onde é que Filipe estudava a Bíblia? Onde é que Filipe possivelmente orava? Debaixo da figueira. Quem sabia disso? Como saber do hábito de alguém que eu nunca vi? Quando Jesus diz assim, eu te vi, quando Filipe te encontrou, antes de te encontrar, você estava debaixo da figueira. Aí Filipe então, Natanael, compreende que Jesus era onisciente. Que ele sabia todas as coisas. Não sabia apenas o que era interior dele, mas sabia também o que estava acontecendo em toda parte. E aí, diante dessa demonstração de poder de Jesus, observe o que Natanael exclama. Mestre. A primeira palavra que ele utiliza. Irmãos, é a primeira conversa dos dois. Aqui nós não temos ainda um relacionamento estreito. Mas a primeira palavra que agora Natanael se refere a Jesus é mestre. Agora eu estou perto de alguém que pode me ensinar. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. No domingo nós vamos estudar pela manhã o Evangelho de João. E nós vamos compreender um pouco da finalidade desse Evangelho. Eu vou ler aqui 2 versos do capítulo 20, os versos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A pergunta que lhes faço é, Natanael precisava passar pelo treinamento? Natanael precisava ler o Evangelho de João? Parece que não. Porque aquilo que os discípulos passam 3 anos para entender, Natanael compreende quando? Quando ele vê Jesus a primeira vez. Na primeira vez. Tu és o Filho de Deus. Qual é o objetivo do Evangelho? Jesus é o Filho de Deus. Natanael, já no primeiro encontro com Jesus, ele já sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que nós vamos percebendo é que a fé de Natanael o levou a uma adoração racional. Qual que é a diferença de uma adoração racional para uma adoração irracional? Observe que os outros discípulos, nós vamos falar sobre Tomé na próxima semana, e o que falamos de Filipe na semana passada vale exatamente por que quero dizer. Tomé pergunta ao Senhor Jesus assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Filipe pergunta depois, Filipe diz depois, Senhor, mostra-nos o Pai e isto basta. Viveram o tempo inteiro com Jesus e compreenderam quem Jesus era. Mas eles estavam lá, muitas vezes, prostrados diante de Jesus, comendo à mesa, e não haviam compreendido ainda, com clareza, o que era adorar aquele que estava diante deles. No capítulo 17 de Atos, Paulo fala que o povo em Atenas adorava a um Deus desconhecido. Olha que ponto chega a sede do homem de adorar, a ponto de adorar um Deus desconhecido. Porém, o que nós percebemos aqui é que Natanael sabia com clareza o que estava acontecendo, porque ele tinha um conhecimento vasto das Escrituras. E quando Filipe o chama e diz assim, olha, encontramos aquele de quem Moisés falou e de quem os profetas falaram,
Natanael sabia que aquele homem só poderia ser o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando ele tem uma prova incontestável, porque a primeira prova que ele tem é Filipe chegar perto dele e dizer: se Filipe, que fazia as contas, já tinha entendido que encontrou Jesus, Natanael confiava na palavra do seu amigo, mas não plenamente, até que ele mesmo teve a experiência. De onde o Senhor me conhece? Antes que Filipe chegasse em você, eu vi você debaixo da figueira. Por esta razão é que Natanael, então, ouve o seguinte de Jesus: por que te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, que nós entendamos que o Senhor requer de nós um coração sincero. Que nós compreendamos que não importa o lugar de onde nós somos, e observe que se Jesus era de Nazaré, uma cidade pequena, um lugar pequeno, Natanael era de um lugar com mais dificuldades. Mas isso não impediu que ele se tornasse um homem no decorrer de sua vida, um verdadeiro israelita em quem não havia falsidade. Ele passou anos de sua vida estudando as Escrituras. Ele passou anos de sua vida confiando que ele veria o Messias. E no dia que viu, ele compreendeu que ele via o Messias. E por essa sinceridade para com Deus, e até a sinceridade no aspecto negativo, quando ele diz assim: de Nazaré pode vir coisa boa, o que demonstrou um certo preconceito, ele nos faz pensar que, necessariamente, nós às vezes não falamos, mas no coração consideramos. Nós podemos achá-lo precipitado no falar. Mas, se falamos, se pensamos, qual a diferença de falar só porque vai magoar o outro? Nós precisamos deixar o preconceito de lado e pensar o seguinte: de Nazaré pode vir sim coisa boa. E foi de lá que Jesus saiu para fazer um grande ministério em toda parte. Que Deus nos ajude a sermos como Natanael, pessoas sinceras para com Deus, verdadeiros servos do Senhor. Que Deus te abençoe e me abençoe nesse sentido. Vamos orar a Deus.